A Organização Mundial da Saúde e o Fundo Monetário Internacional pediram hoje que os governos de países em desenvolvimento priorizem os gastos na saúde pública, isso para combater a pandemia de Covid-19. Quase 6.000 pessoas morreram pela doença somente nas últimas 24 horas. Um dos países com aumento expressivo no número de vítimas é o Reino Unido. Um país onde os dias são cada vez mais trágicos e onde o primeiro-ministro não consegue se livrar da doença. O confinamento de Boris Johnson terminaria hoje, mas ele anunciou pelas redes sociais que ainda tem febre e vai continuar isolado até que os sintomas desapareçam. Da ala separada da residência oficial em Downing Street, onde cumpre quarentena, ele recebeu a notícia do pior dia do ano no Reino Unido. O número de mortos pela Covid-19 chegou a quase 700 nas últimas 24 horas. Patamar que na Europa só Itália e Espanha tinham até então. Com a presença virtual do príncipe Charles, um hospital provisório foi inaugurado num centro de convenções no leste de Londres. Montado em 9 dias, o local tem capacidade para 4.000 pessoas. Quase o mesmo tamanho de uma estrutura similar na capital espanhola. Antônio Zapatero, o diretor, disse que há menos pacientes sendo admitidos. Menos ingressos, muita alta. Um pequeno alívio no país que registrou 932 mortes de ontem para hoje. 18 a menos que nas 24 horas anteriores. São tantos corpos que um outro necrotério será improvisado numa pista de patinação de gelo em Madrid. Além da Espanha, França e Portugal anunciaram que vão estender a quarentena para além da Páscoa. No Paquistão, centenas na capital Islamabad desafiaram as ordens do governo para que não fossem às mesquitas para as tradicionais orações de sexta-feira. Muitos acreditavam que estariam protegidos no lugar que consideram sagrados. Outra religião, o mesmo problema. Em Israel, o governo teve de colocar policiais nas ruas da cidade de Bnei Brak, onde moram milhares de famílias ortodoxas, que se recusavam a obedecer às ordens de distanciamento social. Ninguém entra, ninguém sai, só para necessidades médicas, avisou o porta-voz da polícia. Dos céus também podem vir um incentivo para que milhões de europeus saiam de casa. Pela primeira vez no ano, os termômetros devem chegar a 20 graus em vários países neste fim de semana. Na Bélgica, o governo fez um apelo para que as pessoas respeitem as regras da quarentena. Na batalha da ciência contra o vírus, uma droga do início do século passado está sendo testada na Austrália e na Europa. A vacina BCG protege contra a tuberculose. A esperança dos cientistas é que o medicamento reforce o sistema imunológico e ajude a proteger o organismo contra o ataque da Covid-19. Hoje, as duas principais instituições do planeta nas áreas médica e econômica falaram juntas sobre a crise. A Organização Mundial da Saúde e o Fundo Monetário Internacional fizeram um comunicado conjunto para lembrar que os cuidados com a economia e com a saúde devem andar lado a lado, mas que a prioridade agora deve ser o controle do surto do novo coronavírus. Em um apelo aos países emergentes como o Brasil, a diretora do FMI lembrou que os gastos devem ser priorizados com médicos e com os equipamentos que eles precisam para trabalhar. We have $1 trillion. Nós temos um fundo de emergência de $1 trilhão e estamos dispostos a usar o quanto for necessário, disse a búlgara Kristalina Georgieva. 90 países já pediram ajuda. Muitos outros devem entrar na lista. O mundo já está em recessão e a crise de agora, segundo o FMI, será pior do que aquela de 12 anos atrás.